Ei, crianças, que alegria poder falar com vocês, nem que seja aqui, através desse vídeo. A Tizoles tem muita saudade de cada um de vocês. Pois é, eu peguei o avião, vim para longe, eu vim para os Estados Unidos. E vocês ficaram aí no Brasil. E a tia Isoles veio para passar um tempo aqui. Mas eu prometo que eu não vou demorar. E aí a gente vai poder estar junto de novo. Mas aí eles tiveram a ideia. Tizoles, você pode cantar umas músicas com a gente? Mesmo que seja por vídeo? Aí eu falei, beleza, para matar a saudade das crianças. Espero que vocês estejam bem. Tizoles ora por cada um de vocês, pela Igreja Manaim, que mora no nosso coração. E crianças, vocês precisam orar nesse momento tão difícil que a gente está passando, todo mundo com medo, todo mundo assustado por causa desse vírus, mas a gente não precisa ter medo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O Papai do Céu é maior do que isso tudo que está acontecendo, e Ele convida e conclama cada um de nós a orar, e crianças também precisam louvar, orar e buscar o Senhor nesse momento difícil. Você lembra daquelas musiquinhas que a gente cantava? Aquelas que falavam de oração? Eu gostaria de lembrar com você agora. E você canta comigo? Aquela assim, ó. Que a gente cantava no GECOM das crianças. É assim, ó. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. Bem forte. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou, sim, orou e o sol parou. Crianças, como nós falamos, como a Tizoles falou, por favor, pede o papai e a mamãe para orar com você. Quando você estiver brincando, ore, lembre do Papai do Céu, peça a Ele para curar o nosso mundo, curar tantas pessoas que estão doentes e ajudar para que nós possamos voltar logo para a igreja, para juntos louvarmos e servirmos ao Senhor lá na igreja. Essa outra música também fala que você precisa de lembrar da oração. Vamos cantar comigo? Eu tenho certeza que você gosta dessa também, ó. A oração é a chave da sua presença, que abre a porta, que me leva ao encontro do teu coração. Foi na oração que eu achei o tesouro de maior valor. Percebi que sou filho do Rei, tão precioso é o teu amor. Eu vou te buscar, eu vou te adorar. Diante do trono eu vou cantar, cantar, cantar. Eu vou te buscar, eu vou te adorar. Diante do trono eu vou cantar, cantar, cantar. Só você agora, vai. A oração é a chave da sua presença, que abre a porta, que me leva ao encontro do teu coração. Foi na oração que eu achei o tesouro de maior valor. Percebi que sou filho do Rei, tão precioso é o teu amor.
que essa você vai cantar comigo. Bem alegre, vamos declarar e dizer bem alto que o nosso Deus é grandão. Vamos cantar? Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. De novo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como submarino, maior que o universo e bem mais fundo que eu sonhei. Me ama e me conhece, mesmo sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Mais forte! Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como submarino, maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Bem forte! Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Oba! O versículo de hoje se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Nós vamos falar somente a segunda parte deste versículo. Eu vou falar ele todo primeiro e depois vocês vão repetir sozinhos. Tudo bem? O versículo diz assim: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27, parte B. Vamos lá? Agora só vocês. Vamos mais uma vez? Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27, parte B. Isso mesmo, galerinha! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês a história que se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. É a história de um jovem rapaz muito corajoso e que confiou em Deus quando o problema apareceu na sua frente. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Não? Hoje eu vou contar para vocês a história de Davi. Davi era o filho mais novo de um homem chamado Jessé. Davi era pastor de ovelhas e ele trabalhava lá no campo, olhando as ovelhas de seu pai. Certo dia, quando Davi estava lá no campo com as ovelhas, apareceu um leão muito bravo querendo comer as ovelhas de seu pai. Só que Davi não teve medo. Davi foi, bateu e jogou o leão no chão. O leão morreu e ele não conseguiu comer as ovelhas de Davi. Então, passado algum dia, apareceu também um urso lá no campo querendo comer também as ovelhas de seu pai. Davi não deixou. Davi lutou, agarrou o urso e bateu até que o urso também morreu. Certa vez aconteceu que lá em Israel estava tendo uma guerra entre o exército dos filisteus e o exército do povo de Deus. E os irmãos mais velhos de Davi trabalhavam para o rei, então eles também estavam na guerra lutando contra os filisteus. E aí aconteceu que o pai de Davi chamou ele e falou assim certo dia: Davi, vá lá onde seus irmãos estão e leve um pouco de comida para eles. E também veja como eles estão, veja se eles estão passando bem, como eles estão no meio dessa guerra. Davi, que era muito obediente, foi,
No outro dia mesmo, levantou bem cedinho, deixou alguém responsável por cuidar de suas ovelhas e foi até onde seus irmãos estavam acampados com o exército do rei. Chegando lá, Davi se deparou com o exército do povo de Deus pronto para a batalha contra o exército dos filisteus. E havia muitos soldados, tanto do exército dos filisteus, quanto do exército dos israelitas, que era o exército do povo de Deus. E havia também um homem que, quando Davi viu, Davi ficou assim, levou um susto, porque era um homem muito, mas muito alto. Era o gigante Golias, do exército dos filisteus, que estava lá no campo de batalha desafiando os soldados israelitas, falando assim: quero ver quem é que vai ter coragem de me enfrentar. Só que Golias era muito alto e também muito forte, e ele tinha uma armadura muito pesada, e sua espada era gigantesca. Assim, quando o exército do povo de Deus, o exército dos israelitas, via aquele gigantão, eles fugiam apavorados de medo. Eles ficavam com muito medo daquele gigantão. Quando Davi viu o que aquele gigantão estava falando, desafiando o exército do povo de Deus para lutar contra ele, Davi resolveu ir lá falar com o rei. Então, chegando lá na presença do rei, Davi falou o seguinte: quem que esse gigante acha que ele é para ficar desafiando o exército do Deus vivo? A gente não pode ficar com medo dele. Eu vou desafiar esse gigante, eu vou lutar contra ele. Quando o rei ouviu isso, o rei virou e falou: como você vai fazer isso, Davi? Esse gigante já é soldado há muito tempo. Você é só um rapazinho ainda, você não vai dar conta de lutar contra esse gigante. Davi então virou para o rei e falou o seguinte: olha, seu rei, eu tenho lutado contra leões e contra ursos para salvar as ovelhas de meu pai. E Deus tem me ajudado nessa luta contra esses animais. Então ele há de me ajudar também na luta contra esse filisteu. Então o rei virou para Davi e falou o seguinte: Davi, você então vá, eu vou te dar a minha armadura e você vai e luta contra esse gigante pra gente. Só que a armadura do rei era muito pesada e Davi não estava conseguindo andar com ela, ele estava caindo. E aí, Davi resolveu abandonar aquela armadura, foi até o riacho, lá perto, e pegou 5 pedrinhas lisas naquele riacho, colocou dentro da sua sacola, pegou também a sua funda e foi enfrentar o gigante Golias lá no campo de batalha. Quando Davi chegou lá no campo de batalha e ficou na frente do gigante e falou com o gigante que ele ia lutar contra ele, o gigante começou a rir e a caçoar de Davi, falando: você vai me derrotar com essas armas aí que você tem na sua mão? Você vai morrer, eu vou te matar e ainda vou deixar o seu corpo para os animais e para as aves comerem. Mas Davi virou para ele e falou assim: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Deus dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. Então, Davi pegou uma de suas pedrinhas que ele tinha pegado lá no riacho, vocês lembram? Colocou na sua funda e girou e acertou, tum, na cabeça do gigante, que caiu de cara no chão, caiu morto já. Então, quando o exército dos filisteus viu que o herói deles havia morrido, fugiu, saiu correndo, e foi o tempo do exército de Israel ir atrás dele e acabar com todo mundo. Crianças, com a ajuda de Deus,
Davi conseguiu vencer o gigante Golias e o exército dos israelitas a batalha contra os filisteus. Muitas vezes nas nossas vidas passamos por problemas tão difíceis que parecem até gigantes feito Golias. Mas nós devemos sempre nos lembrar que Deus está conosco, nos ajudando a lutar e a vencer esses gigantes. Hoje em dia estamos passando por um problema muito difícil chamado coronavírus, que é um vírus pequenininho na verdade, que traz uma doença muito perigosa para a gente. Por isso, nós devemos orar e pedir a Deus para nos livrar deste vírus, nos ajudar a passar por mais este problema. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por nos ensinar, com a história de Davi, que nós nunca passamos pelos nossos problemas sozinhos. O Senhor sempre está conosco. Nos ajude a passar por mais esse problema do coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, galerinha. Nos vemos nos próximos domingos.